Olá, que bom que você veio. Nós estamos aqui para viver mais um tempo na palavra. E Deus, Ele tem pérolas preciosas para nos ensinar hoje através de um texto que está lá em Números, no capítulo 23. E eu vim aqui para te dizer que todo poder pertence a Deus. Talvez hoje você esteja enfrentando uma dificuldade, talvez hoje você esteja vivenciando um diagnóstico, uma perca, uma dor emocional. Mas eu estou aqui para afirmar da parte de Deus: todo poder pertence a Ele. E eu quero afirmar isso no que o texto diz. Nesse texto de Números, capítulo 23, o profeta Balaão, ele faz uma declaração poderosa a Baraque, que tudo que ele intentou contra o povo do Senhor não vai prevalecer, não prevalece, porque Deus já o abençoou. E é sobre isso. A palavra, todos os dias nós ouvimos muitas palavras e às vezes você está preso aí nesse lugar porque você deu crédito a uma palavra que foi liberada sobre a sua vida como forma de maldição. E eu preciso te dizer que Deus tem uma história escrita para você. Deus escreveu a sua história. Assim como lá no Salmo 139 diz que todos os meus dias foram escritos pelo Senhor, antes mesmo que nenhum deles existisse. Então, nesse dia, eu venho aqui para dizer para você, inúmeras vezes nós vamos ouvir muitas declarações de palavras que vão causar dor, tristeza, medo, ansiedade, mas eu quero te dizer, siga o roteiro que o Senhor escreveu para a sua história. E aí você me pergunta, e como eu vou saber qual é o roteiro? O roteiro, ele está aqui, nessa palavra. Essa palavra é bússola para as nossas vidas. Essa palavra, ela tem todas as orientações dos quais nós necessitamos. E o profeta, ele vai falar muito bem sobre isso. Muitas das vezes Deus tem trago sinais para nós. Deus tem falado na boca de homens e de mulheres. Deus tem dito para nós, nos dado orientações, direção. Mas os nossos ouvidos estão presos, as nossas emoções, elas estão tão presas a uma palavra de alguém que tão pouco nos conhece. E deixamos de acreditar no Deus que nos formou, que nos criou e que os seus planos são muito melhores e maiores do que nós podemos imaginar. Então nós vamos aqui, quando no versículo 8 de Números 23, que diz o seguinte, olha o que o profeta diz a Baraque: como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Versículo 9. Porque do cume das penhas o vejo, e dos outeiros o contemplo. Eis que este povo habitará só, e entre as nações não será contado. Essas são as palavras de bênçãos proferidas pelo próprio Deus, declarando isso sobre o povo de Israel. E essas bênçãos, elas nos alcançam. No versículo 11, então disse Balaque a Balaão: que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que inteiramente os abençoaste. O coração de Baraque havia projetado algo, desejado algo, mas o que prevalece é o que Deus
estabelece sobre as nossas vidas. Versículo 12. E ele respondeu e disse: porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor me pôs à boca? Há uma palavra liberada da parte de Deus sobre a sua vida. Que a sua família seja um lugar de bênção. Que a sua vida seja de paz. Que aonde você colocar as suas mãos, aonde você colocar os seus pés, ali haja a bênção do Senhor. Mas nós precisamos viver um nível de obediência. Tudo aquilo que Deus tem escrito para nós é verdadeiro. Toda sorte de bênção liberada nas regiões celestiais, lá em Efésios, é verdadeira. Mas eu e você precisamos nos recolocar diante daquilo que a palavra diz, como devemos viver, como devemos falar, como devemos conduzir a nossa vida. E lá no versículo 19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria? Ou falaria e não confirmaria? Ei, atente às promessas dos quais o Senhor tem para a sua vida. Viva seguindo as orientações daquilo que a Bíblia diz. E tudo aquilo que o Senhor tem falado sobre a sua vida virá. A obediência nos leva a esse lugar. A obediência, o amor ao Senhor nos leva a esse lugar. Muitas das vezes nós confundimos, nós queremos a promessa, mas nós não queremos o Deus da promessa. E o primeiro lugar deve ser do Senhor, para que todas as outras coisas elas nos sejam acrescentadas. Nós vamos lá para o versículo 20. E eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não posso revogar. Aleluia! Aquilo que Deus diz é eterno. É eterno. Aquilo que o inimigo diz ao seu respeito, usando pessoas, não tem poder na eternidade, mas aquilo que Deus diz é eterno. Apegue-se ao Senhor. A palavra que prevalece é a palavra de Deus. Há pessoas que hoje vivem aprisionadas porque estão debaixo de uma palavra de maldição. Talvez hoje você esteja passando por isso, vivendo por isso, é uma estação na sua vida. Mas hoje o Senhor te convida a mudar de estação. Hoje o Senhor te convida a viver um novo nível. Não olhando para as circunstâncias, não acreditando aquilo que pessoas humanas que erram falam ao seu respeito. O Senhor te convida a viver um outro nível, de você viver na dependência dEle, de você se permitir viver ouvindo aquilo que Ele tem falado ao seu respeito, porque a cruz é a maior demonstração de amor. Jesus, Ele se fez homem, viveu como homem, sofreu emoções humanas para nos garantir esse lugar que é o céu, para nos garantir esse lugar de viver segundo o coração de Deus Pai. E é para esse lugar que o Senhor te chama. E é para esse relacionamento que o Senhor te chama. Porque Deus, o amor de Deus para com as nossas vidas é muito maior do que palavras que foram liberadas. Então acorde para isso. E aí nós vamos aqui no versículo 23. Deus os tirou do Egito. As suas forças são como um unicórnio, pois contra Jacó não vale encantamento. Preste atenção nisso. Nem adivinhações. Contra Israel, neste tempo se dirá de Jacó e de Israel, que coisas Deus tem feito. Contra a sua vida não
governa encantamento. Contra a sua vida não governa palavras de maldição, de rejeição, de medo, de acusação. Porque o Senhor morreu na cruz por você, para te dar essa liberdade desse encontro. E aí você se pergunta, como eu vou fazer isso? Viva em obediência à palavra. Rejeite a palavra de maldição que foi liberada sobre a sua vida e acredite a palavra de bênção. Viva em obediência. Que os nossos ouvidos possam apenas filtrar aquilo que a Bíblia diz e obedecer, que o nosso coração seja acessível pelo Senhor. A ordem de Deus, há uma ordem de Deus para a sua casa. Há uma ordem de Deus para a sua vida. Há uma ordem de Deus para você. Aceite o Senhor como teu único Salvador e deixa Ele governar. Anule da sua vida tudo aquilo que você tem ouvido, que tem te feito mal, e deixe o Senhor assumir o controle da sua vida. Vamos orar? Querido Deus e Pai, Senhor, no nome de Jesus, Senhor, eu coloco essa pessoa diante do teu altar, ó Deus. Essa pessoa que hoje está, Senhor, adoecida emocionalmente e espiritualmente, Deus. Porque, ó Deus, ela se permitiu viver, Senhor, a palavra que foi liberada sobre a sua vida como maldição, Deus. Mas hoje, no nome de Jesus, que essa pessoa tenha a ousadia no espírito de sair desse lugar para viver o lugar da promessa na sua vida. Senhor Jesus, que essa palavra, Senhor, liberada, Pai, através da Tua palavra, Senhor, que nos ensina todos os dias, possa alcançar esse coração hoje. E que essa pessoa receba cura, receba libertação. Pai, que o nível de intimidade, Senhor, cresça. Pai, para que ela encontre força, Senhor, para continuar, Senhor, a viver, Senhor, os Teus sonhos, os planos dos quais o Senhor tem para a vida dela, para a casa dela. Pai, no nome de Jesus, eu abençoo, Senhor, esse lugar aonde esta palavra irá chegar hoje. Que a bênção do Senhor Jesus seja contigo. Que o seu dia seja um renovo. Que o Espírito Santo te conduza a águas tranquilas hoje. A obediência nos leva ao lugar da promessa. Deus é contigo.